Amém, igreja? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Por esse tempo que o Senhor nos dá, estarmos reunidos aqui na casa dele, na casa do Senhor, como família de Deus, para estarmos, como o pastor falou, sendo edificado, curado, liberto, sendo ministrado por Deus e pela palavra dele. E aí eu creio que é por esse objetivo que você veio até aqui, eu vim até aqui, nós saímos dos nossos lares, casa, conforto, lazer, e estamos aqui para isso. Além disso, temos a ceia do Senhor, né? A palavra do Senhor diz duas ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo. Graças a Deus por isso. Amém? Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Pode levantar a mão bem alta aí. Tem alguém? Ih, casal lá. Mais alguém? Mais alguém nos visita? O restante é da casa? Aleluia. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, o casal está nos visitando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Está no melhor lugar, no melhor momento, na hora certa. Na hora certa. Igreja, quero compartilhar com vocês uma palavra que é bem conhecida. Está lá no livro de Lucas, pode abrir lá, vamos acompanhar aqui a leitura da palavra. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aleluia. A minha Bíblia aqui é a versão revista e atualizada. Se você quiser colocar essa versão ali, fica mais fácil e interessante para o pessoal acompanhar. Bom, vamos ler um texto, como eu falei, conhecido. Talvez você já leu, já meditou, já foi ministrado, já ministrou. Mas é o que Deus reservou para nós nessa noite, que é o texto do bom samaritano. E ele diz assim, a partir do capítulo 10, versículo 25. Vamos ver a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito, com o objetivo, de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou novamente a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores ou ladrões, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu te reembolsarei quando voltar.
qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus ao intérprete da lei. Respondeu o intérprete: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo de igual modo. Vai e faça a mesma coisa. Vai e faça isso que você mesmo disse. Vai e procede da mesma forma. Amém? Vamos orar novamente. Feche teus olhos, baixa tua cabeça aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, só concordando que já foi orado, ministrado, louvado nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor. Eis a verdade, Senhor. Eis, Senhor, esta palavra que é viva e eficaz. E ela, Senhor, tem condições e pode transformar vidas, libertar, curar, sarar, renovar e principalmente salvar. Pai, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, o fluir da tua palavra no coração de cada um, no coração, na mente, Senhor, na história, na vida, na casa de cada um aqui, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o rema do Senhor possa ser estabelecido, Senhor, ser, Senhor, como uma marca na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, que a partir desse tempo, dessa hora, desse momento, Senhor, nós possamos ser mais limpo, mais curado, mais edificado e mais liberto, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Queridos, alguém já falava sobre isso? E eu me recordava um tempo que eu fiz um curso de marketing e propaganda lá em Porto Alegre. Muitos anos atrás já diziam isso. E se você vai ler algum livro de relacionamento, enfim, de propaganda, de vendas, eles nos ensinam e nos mostram algumas chaves. E uma delas diz assim, ó, quando você está com uma pessoa importante, se você tem um encontro marcado, ou por um acaso você encontra uma pessoa importante, faça perguntas e se cala. Faça perguntas e se cala. Quando você tem esses encontros, e aqui a gente viu que foi um encontro, faça perguntas e se cala. E interessante, se você tivesse oportunidade, pensa aí numa pessoa importante aí, que você pudesse ter um encontro com ele. Mas uma pessoa pode estar viva ou já faleceu, mas uma pessoa importante, que faz a diferença para você ter um encontro. Qual pergunta você faria? Que pergunta você faria para essa pessoa? Sabe, aqui, nesse texto, nesse fato, nessa parábola, Jesus nos traz alguns personagens. E nos mostra alguns personagens, e isso começa por uma pergunta, por um encontro, por um indagar. E era o intuito, era o objetivo desse intérprete da lei. Então, no versículo 25 diz assim, que o intérprete da lei, ele tinha um objetivo, se levantou para isso, né? Ele se levantou com esse intuito, para quê? Para botar Jesus à prova. Por quê? Porque ele era intérprete da lei. O intérprete da lei ama a sua intelectualidade. O intérprete da lei, ele ama o seu conhecimento. O intérprete da lei, vamos chamar assim, que seria um professor da época, que sabia toda a lei, né? Sabia todos os livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele encontra Jesus, e aí esse encontro talvez tenha resultado algum desconforto para ele, porque Jesus era um jovem. Jesus era um jovem. E era um jovem, não só um jovem que estava trazendo uma revolução nesse sentido ali. Nos ensinos, trazendo um pouco de confusão na área religiosa, porque Jesus começava a ensinar algumas coisas que os intérpretes da lei já não concordavam. E tanto isso que o próprio intérprete da lei, reconhece Jesus como mestre. Reconhece Jesus como mestre. Tanto é que ele disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, mesmo ele sendo um intérprete da lei, conhecendo toda a lei, todo o contexto da lei, ele reconhece como Jesus como um mestre.
e faz a pergunta. Talvez ele já tinha essa ideia, não, quando chegar com alguém importante, eu vou lançar uma pergunta e vou ficar quieto. E aí ele disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus faz algo interessante aqui, né? Apesar de Jesus ser chamado de mestre, apesar de Jesus, né, ser integrado mestre, ele volta uma pergunta, que Jesus, se você notar nos evangelhos, nos encontros com Jesus, de Jesus com pessoas, ou ele conta uma parábola, ou ele faz perguntas, às vezes ele responde direto. Mas ele gostava de ensinar as pessoas, a levar as pessoas a ter um conhecimento próprio e não apenas entregar o peixe. Não, vá pescar. Vá pescar. Tu vai ter o maior prazer quando tu for pescar e tu ter o peixe. Então Jesus é assim. Se você olhar a vida de Jesus, muitas vezes ele fez isso. E aqui, até Jesus nos impressiona, porque diz assim, olha, ele está fazendo uma pergunta para mim, me chamando de importante, mas eu o considero importante também. E aí Jesus faz e larga uma outra pergunta para ele. Afinal de contas, ele é o intérprete da lei. E ele está me perguntando algo a respeito de herdar a vida eterna. Então Jesus faz outra pergunta. O que está escrito na lei? Qual é o teu rótulo? Qual é a tua descrição? Você é intérprete da lei. O que está escrito? Como você interpreta? Jesus diz para ele, como você interpreta? Como você vê? Aí ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, Jesus lhe disse, nota 10, passou no vestibular. É isso aí mesmo, está certo, certíssimo. Rapaz, você acertou em cheio, exatamente, se resume toda. As leis se resumem nesses 2 mandamentos. Amar teu Deus com todas as tuas forças, com tudo que tu tem, com todos os teus recursos, alma, corpo e espírito, vai amar a Deus, nada mais do que isso. E depois disso, vai amar o teu próximo a ti mesmo. Bingo, como se diz, é isso aí. Aí o que acontece? Jesus ainda diz, olha, tu faz isso e você vai viver. Faz isso e viverás. Ponto, encerramos o assunto. Talvez aí complicou um pouquinho a jogada. Talvez aí complicou um pouquinho a situação para o intérprete. Por quê? Até então, adorar a Deus, até então, cultuar a Deus, até então, adorar, cultuar, vir no culto, trazer meus dízimos, participar da ceia, etc. Até fazer tudo isso, show de bola. Eu estou entendendo. É isso que eu preciso para a minha vida. Mas Jesus incluiu, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí já, para o intérprete da lei, ele já complicou um pouquinho, mas como? Até adorar a Deus que eu não estou vendo, adorar a Deus que eu não consigo contemplar, mas, isso aí é fácil, isso aí eu posso, isso aí eu consigo. Isso aí eu tenho uma rotina, inclusive. Mas, quando eu parto para amar o meu próximo como a mim mesmo, meu próximo que eu estou vendo, meu próximo que é meu vizinho, meu próximo que é meu colega de trabalho, meu próximo que é meu colega de faculdade, amar, e já pesou. E aí o intérprete da lei vem com outra pergunta. Por quê? Porque isso já pesou para ele. Porque Jesus encerrou já o assunto. E aí vem a pergunta do versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se. Argumentar. Sabe, eu tenho aprendido que quem é bom de justificação é ruim de arrependimento. Eu vi uma frase de um pastor dizia: quem é bom de se justificar é ruim de se arrepender. E aqui esse intérprete da lei, esse conhecedor da lei, esse perito na lei, querendo justificar, se perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus prosseguiu. E aí ele propõe uma parábola.
a parábola que tem esse nome, bom samaritano. A parábola do bom samaritano, esse nome que provavelmente você conhece algum hospital, alguma instituição que leva esse nome, algum projeto, alguma casa de retiro, bom samaritano. E aí Jesus começa a dizer, e aí Jesus coloca alguns personagens, além desse intérprete da lei, coloca alguns personagens nesse texto. E ele diz assim, ó, certo homem descia de Jerusalém. Então, quando ele diz assim, certo homem descia de Jerusalém, por intérprete da lei, quero que você entenda isso, que por intérprete da lei ele já ligou, certo homem descia de Jerusalém, é um judeu. Porque os judeus iam a Jerusalém para quê? Para prestar culto, para levar oferta, levar sacrifício. Os judeus subiam muito a Jerusalém. Então, o intérprete da lei já ligou. Não, é um judeu. E Jesus está dizendo, certo homem descia. Por que descia? Porque realmente Jerusalém é mais alto do que Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. O que é Jerusalém? Como eu falei, Jerusalém é a cidade de adoração, de culto, né, de levar o sacrifício, de oração. E Jericó o que era? Jericó é uma cidade de riquezas, de negócios. Uma cidade muito rica, de exército. Então, as pessoas faziam muito esse trajeto, de sair de Jericó e subir até Jerusalém. Esse certo homem estava descendo, né, de Jerusalém e indo a Jericó. Então, ele estava num trajeto aqui. E o que aconteceu nesse trajeto? Veio a cair em mãos de salteadores ou ladrões, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se eles, deixando-o semi-morto. Então, ele começa a aparecer o primeiro personagem aqui, salteadores ou ladrões. Desce os ladrões, assaltam esse judeu e deixam ele semi-morto. Qual a mentalidade dos ladrões? Qual a mentalidade dos salteadores? O que mais é importante para eles? O mais importante para os salteadores, para os ladrões é sou eu. Eu preciso resolver a minha situação. Não me importo com mais ninguém do meu lado. Os ladrões, salteadores, é essa mentalidade. Não me interessa o que vai acontecer, o estado que vai acontecer, o porquê vai acontecer, do jeito que vai ficar, mas o que interessa é eu me satisfazer. É as minhas vontades, é o meu prazer, é a minha satisfação, é a minha alegria, é o meu gozo. Não me interessa o que acontece. Essa é a mentalidade dos ladrões. Se você ler um pouquinho sobre psicologia, inclusive, e a psicologia nos trata que os ladrões, essa mentalidade desse nicho que está na sociedade, essa mentalidade é uma mentalidade de bebê, de criança. Por quê? Porque o mais importante é ele. O mais importante é ele. Então é a mesma mentalidade dos ladrões. Não, o mais importante é a minha satisfação. E a criança é assim, se tivesse uma criança aqui, ali temos uma criancinha, se desse fome, estou com fome, eu não vou chorar aqui porque o pastor está pregando. Está entendendo? Não quer saber, vou chorar, eu quero meu mamar e pronto. Não interessa a situação, aonde eu estou, se eu estou na igreja, se tem pessoas, se não tem. É 3 da manhã, eu me acordei com fome, a criança vai dizer, não, peraí, eu vou ponderar. 3 da manhã, mamãe está dormindo, papai está dormindo, vou esperar amanhecer o dia para mim. Não, a mentalidade da criança é agora. Não me interessa o que vai acontecer em roda de mim, eu quero o meu mamar, eu quero o meu alimento. É assim a mentalidade do ladrão, do salteador, não me interessa. Vamos tomar tudo que tem e eu quero por quê? Porque eu preciso me satisfazer. Mas por que ele não vai trabalhar por isso mesmo? Porque você tem um celular que eu não tenho, e eu não vou trabalhar para pegar esse celular, para comprar esse celular, não, eu vou te roubar, eu vou furtar, eu vou fazer qualquer coisa. Mas você tem um carro e eu não tenho, não, vou dar um jeito, vou roubar. Essa é a mentalidade do ladrão. Essa é a mentalidade dos salteadores.
É isso que acontece com os ladrões e com os salteadores. E essa mentalidade cruzou por esse judeu, por esse homem, e deixou ele semi-morto. Sabe o que é uma pessoa semi-morta? Você já viu uma pessoa semi-morta? Sim ou não? Quem trabalha na área de enfermagem, técnico, etc., já deve ver muitos, né? Uma pessoa semi-morta é uma pessoa semi-morta. Ela não tem reflexo nenhum, não dá estímulo nenhum, você não sabe se ela está desmaiada, se ela está morta, de longe você não consegue interpretar, não, será que está respirando ou não? Deixaram ele assim, semi-morto. Quer dizer, ele estava numa situação precária. Mas então, e aí, seguindo o texto, e eu vou pular aqui para o 32, para voltar depois, para você entender melhor o que é ser levita e ser sacerdote. 32, vou pular de propósito. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou a largo. Então, o levita descia por aquele caminho. Então, presume-se que ele estava em Jerusalém, porque ele estava descendo. Ele estava também em Jerusalém, e ele passa por esse caminho, e o que ele faz? Ele passa de lado desse semi-morto. Mas quem é os levitas? Então, para nós entender quem é os levitas. Levita é uma tribo, é uma nação que saiu de Jacó. É Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e dos 12 filhos saíram 12 nações, e as 12 nações, entre elas, uma era a nação de Levi, que são chamados levitas. E esse levita tinha esse caminho, e provavelmente ele passou a largo, por quê? Por quê? Porque como ele era de uma nação, de uma tribo, o que mais importava para o levita era a nação dele, é a tribo dele, é o ministério dele, é aqueles que combinavam com ele. Porque o levita é assim, ele participava de uma tribo, de uma nação, todos olharam para o semi-morto, todos. Mas provavelmente o levita disse assim, não, esse não é do meu time. Provavelmente o levita disse assim, não, esse não faz parte do meu ministério. Esse nós não pensamos iguais. Esse não, nós temos outras linhas política, econômica, outra até de pensamentos, de opiniões, não. Esse não faz parte do meu grupo, não é da minha tribo. Esse não é importante para mim. Esse eu vou deixar para outro. Esse não tem as minhas ideias e as minhas convicções. Provavelmente esse levita pensou assim, porque ele era de uma tribo. Ele foi separado por uma tribo. Deus separou a tribo de Levi para esse ofício. E provavelmente o pensamento dele era esse. A mentalidade era esse. Não, esse não é dos meus. Esse não é dos meus. Muito bem. Voltamos ao 31. Descia um sacerdote. Por que eu deixei o sacerdote depois do levita? Porque descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou a largo. Então passa o sacerdote e vê também o semi-morto e passa a largo, passa distante. Por que eu deixei agora o sacerdote? Porque os sacerdotes também eram da tribo de Levi. Só que era de uma família separada, a família de Arão, que Deus falou para Moisés, separa a família de Arão, que é da tribo de Levi, para ser meu sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Culto, prestar o culto ao Senhor, levar o sacrifício do Senhor, dos pecados, antigamente, e essa era a função do sacerdote. Dos levitas era cuidar do tabernáculo, dos utensílios, das coisas, essa era a função dos levitas. Dentro disso, os sacerdotes entravam nessa questão, essa é o meu ofício, esse é o meu ofício, prestar culto a Deus,
levar o sacrifício dos pecados das pessoas. Naquele tempo era isso que se fazia. Então esse sacerdote desce de Jerusalém e passa a largo. Qual a mentalidade desse sacerdote, queridos? Qual a mentalidade desse sacerdote? Uau, o homem está semi-morto. A mentalidade desse sacerdote é: não, esse não faz parte da minha religião. Esse não faz parte do meu contexto. Esse não faz parte do meu culto. Esse é ateu. Esse é espírita. Esse é da Umbanda. Esse é qualquer outra coisa, mas menos é dos meus. A mentalidade do sacerdote é essa. Esse não é dos meus. Até porque o sacerdote tinha uma lei. E talvez ele se protegeu nisso. Porque se o sacerdote tocasse no morto, ele ficava impossibilidade de entrar no Santos dos Santos e oferecer o sacrifício. Talvez ele usou a própria lei, dizendo: não, eu não posso, ele está semi-morto. Se eu tocar nele, não vou estar apto a entrar na presença de Deus. Eu vou ter que me purificar. Então, essa é a visão do sacerdote. É mais uma visão de passar a largo, de dizer: esse problema não é meu. Essa oportunidade não é minha. Porque em nome da lei, em nome do meu chamado, em nome do meu ofício, em nome da minha missão como sacerdote. Esse Jesus, não esqueça que Jesus está falando isso para o intérprete da lei. E o intérprete da lei sabia quem era levita, quem era sacerdote. E até aqui Jesus está usando títulos. Até aqui Jesus está dizendo: olha, um levita tem um título, um sacerdote tem um título. E ele está falando para quem? Para o intérprete da lei. Então, chegando à questão desse sacerdote, Jesus continua. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Olha, certo samaritano que seguia o quê? O seu caminho. Então o que ele tinha? Ele tinha um caminho a seguir. Ele tinha um objetivo a cumprir. Ele não estava passeando, não estava: eu vou fazer uma caminhada porque faz bem a minha saúde. Eu vou fazer um relax porque faz bem a minha saúde. Não. Ele tinha um objetivo, ele tinha um trajeto, ele tinha algo para fazer. Porque ele estava seguindo o seu caminho. Passou perto e vendo, compadeceu-se dele. Quer dizer, ele mudou a sua rota. Ele mudou seu objetivo na hora. Isso me leva para Moisés, queridos. Me leva para Davi. Olha, Moisés, querido. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Subiu ao monte, coisas que ele fazia sempre, apacentava, cuidava das ovelhas. E aí, de repente, numa sarça, começou a queimar. E o texto diz que Moisés, olhando aquela sarça queimando, foi até a sarça para ver o que estava acontecendo. Imagina se Moisés não tivesse ido. Se Moisés tivesse pensado assim: não, o meu objetivo aqui, a minha missão, o meu ofício é cuidar das ovelhas do meu sogro. É o que eu faço todo dia, todo momento. Então eu não posso sair da minha rota. Eu não posso sair do meu ofício, da minha tradição aqui. Eu tenho que estar. Imagina se ele não vai lá. E na sarça dentro, quem é que fala com ele? E o que ele se torna? Você está entendendo, igreja? Não, você não está entendendo. Você está entendendo? Você está entendendo que se Moisés não sai da rota dele, do ofício, daquilo que ele foi treinado, daquilo que ele estava fazendo todo dia, toda hora, todo momento, da oportunidade que apareceu para ele naquele momento, com os recursos que ele tinha, de chegar e ir até a sarça, ele não se torna o libertador do povo de Israel. Davi estava em casa. Estava com seu pai e seus irmãos todos na guerra. E o que o pai de Davi disse para ele? Davi era um piá, um jovem,
pega essas viandas, pega essa comida, esses queijos, vai até a guerra lá, leva para os teus irmãos, me traga a notícia da guerra e vê como é que está lá. Essa é a missão de Davi. Naquele momento, era a missão. O pai disse, olha, vai e faça isso. Aí chega Davi, o que ele encontra na guerra com os filisteus? Um gigante desafiando o povo de Israel. Um gigante dizendo que o povo de Israel não era nada. Que o Deus de Israel não era nada. E que ninguém podia com esse gigante. O que Davi fez? Vou entregar minhas marmitas aqui. Vou entregar minha comidinha para todo mundo, meu queijo. Vou bater continência e vou voltar para casa. Não. Davi viu ali uma oportunidade. Deus não me trouxe aqui por nada. Deus me trouxe por algo aqui. Por algo Deus me trouxe. Me botou nesse caminho aqui por algo. Me veio aqui. Não, eu não sou entregador de vianda, de marmita, de queijo. Não. Quem é esse filisteu? Quem é esse incircunciso que está desaforando meu Deus? Quem é? E o que Davi se tornou? Por aquela oportunidade que ali ele viveu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está faltando oportunidade para ti? Está faltando oportunidade para mim? Está faltando oportunidade para a igreja? O que mais Deus precisa fazer? Para nós nos levantarmos como esse samaritano? Qual oportunidade que precisa bater na minha porta? Porque eu não consigo discernir no meu dia a dia? Mas vamos ao texto. Vamos ao texto que Jesus, porque a palavra de Deus que diz, não sou eu. Depois você cobra dele lá, de Jesus. Por que é isso, Jesus? Certo samaritano, então, que seguia seu caminho, passou perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Então, samaritano, certo samaritano, ele vendo, compadeceu-se dele. Queridos, ali estava um judeu. E a história diz que os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus detestavam os samaritanos. O judeu que estava caído, estava semi-morto, ele odiava o samaritano que estava vendo ele ali. Não era o samaritano que odiava os judeus. É os judeus que odiavam o samaritano. E o samaritano estava vendo, estava olhando. Estava vendo aí, por quê? Porque os judeus achavam o samaritano pior que ateu. Porque eles eram também de uma descendência de Israel. E como eles se envolveram com deuses estranhos e povos de deuses estranhos, e se relacionavam, e veio um outro povo chamado samaritano. Inclusive, a oração dos judeus de manhã era a seguinte: Yahvé, muito obrigado porque eu não nasci samaritano. É ou não é, pastor? É. A oração do judeu era essa, ó. Yahvé, muito obrigado porque eu nasci judeu, não nasci samaritano. Imagina o ódio que os judeus tinham dos samaritanos naquela época. E ali estava um samaritano. E a palavra de Deus diz que o samaritano se compadeceu. Teve piedade dele. Se compadeceu. Olha, esse samaritano se permitiu mudar o seu script, mudar o protocolo da caminhada, mudar o dia a dia dele. Ele viu ali uma oportunidade, e aí o que aconteceu? Vendo-se, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou os ferimentos. Então já começamos por aí. Se ele pensou os ferimentos desse judeu, é porque ele pegou nele. Ele virou ele limpou ele tocou nele, ele cuidou dele, e começou a tratar dos ferimentos, aplicando o quê? Óleo e vinho. Mas da onde? É sinal que o samaritano tinha óleo e vinho para fazer isso. É sinal que ele tinha óleo e vinho para fazer isso. O que nós temos quando nós vamos no nosso dia a dia? O que o óleo representa? A presença, a unção,
A unção que a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. E o bom samaritano tinha óleo para colocar na ferida dele. E vinho, o que é vinho? Vinho é alegria. É renovo. É um tempo novo. Vinho é isso. Só que o samaritano não saiu atrás, gente. O samaritano não correu no boliche comprar. Não veio correndo para a igreja, fazer um tempo de igreja. Não foi para um encontro, vou me carregar. Eu vou lá porque eu tenho que me abastecer. Eu vou ter que ir lá numa campanha disso. Eu vou ter que ofertar naquilo. Porque eu preciso. Não, o samaritano tinha com ele. Você está entendendo? Você está entendendo? A possibilidade que Deus pode dar para mim e para você. Mas se eu não tenho óleo, se eu não tenho vinho, que possibilidade que Ele vai me dar? É mais fácil eu passar de largo. É mais fácil eu passar de largo. Onde está teu vinho, Claudinei? Onde está o teu óleo, Claudinei? Porque você precisa ter para tocar, para limpar, para tratar. E mais do que isso, o texto diz que ele pegou ele nos braços, carregou nos braços e colocou onde? Em cima do seu cavalo. Querido, ele pegou e carregou aquele cidadão em cima do seu cavalo, e o texto diz que dali foi para uma hospedaria. Como é que foi o samaritano? Como foi o samaritano? Quando você emprestou teu carro para algum irmão vir para a igreja, quando você se dispôs, hoje eu não vou na igreja, botou no grupo lá, se alguém quiser, eu vou buscar. Queridos, samaritano não, o samaritano disse, olha, eu vou pegar, vou colocar ele em cima do meu cavalo e vou levar ele. Depois do quê? Depois de tratar ele, de limpar, né? De cuidar dos ferimentos. Quer dizer, ele chegou perto, ele se compadeceu, colocou no seu próprio animal, ele fez força. A Bíblia diz que o reino de Deus se conquista com força e com violência. E nós queremos, às vezes, ganharmos e conquistarmos tudo no light, sem nenhum esforço, mas não, ele fez força, né? Ele tocou, e além do mais, ele levou para um lugar para ser tratado, uma hospedaria. E ali, ele tratou dele. Ali nessa hospedaria, ele tratou dele. Ele deixou ele ali. Versículo 35, queridos. Só estou terminando. No dia seguinte, então é sinal do quê? Ele posou na hospedaria com o rapaz ali. Ele posou na hospedaria. Ele se preocupou de tal forma que ficou uma noite. Ele quebrou a agenda dele, não interessa para o que eu tinha que fazer. Hoje, a minha prioridade é cuidar desse judeu, desse homem semi-morto. Ele ficou ali uma noite cuidando do homem. Ele não simplesmente pegou e trouxe um alimento. É importante? É necessário? Ele não passou numa sinaleira e deu R$2 para um rapaz. Ele não chegou e disse, Deus te abençoe, querido. O que mais sai da nossa boca, né? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Não, ele pegou, pousou uma noite. Ele perdeu alguma coisa, algum compromisso, alguma agenda, algo da sua vida para quê? Para tratar desse semi-morto. De quem? De um amigo? De um compadre dele? De um irmão da igreja? De um da mesma tribo? De um do mesmo segmento religioso? Não, frade. Do inimigo dele. Do inimigo dele, de alguém que odiava ele. Entenda isso, igreja. Alguém que odiava ele. Não é um parceiro de futebol, um parceiro de louvor, um parceiro de campanha disso, um parceiro de igreja. Não. É o inimigo dele que ele estava deixando na hospedaria, tratando dele, passando óleo, passando vinho, levando
E o que mais ele fez? Olha o que o texto diz. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Ele pagou. Ele disse: olha, vou ter que seguir meu caminho, mas está aqui o dinheiro, está aqui o valor. Cuida desse homem. Recupera ele aí, a saúde dele. E o que mais diz o texto? Cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei, eu te reembolsarei quando voltar. Olha o compromisso desse samaritano. Olha, se você gastar alguma coisa a mais, você pode atender ele, continua atendendo, até que ele faça o quê? Que se restabeleça aquele caminho, que ele possa andar seu trajeto. Se você gastar alguma coisinha a mais, na volta, eu vou te reembolsar. Então é sinal que ele vai voltar. Ele vai voltar para essa hospedaria. Ele vai voltar. Você está pegando aí, querido? Você está entendendo? Ele vai voltar. Ele disse: olha, guarda, cuida, cura ele, trata ele bem, porque na volta eu vou vir me certificar e vou voltar. Eu vou voltar. Eu não vou simplesmente pegar, orar, ungir, ministrar e, como diz os gaúchos, boa noite, Rio Grande. Eu vou precisar de ti. Eu vou precisar contatar contigo. Sabe, queridos, deixa eu te contar algo que eu li no livro do pastor Francis Chan, um jovem pastor da Califórnia. Ele coloca no livro que tem o título como o Deus Esquecido. Ele fala do Espírito Santo. E ele bota um exemplo da igreja dele. E ele diz assim que, num certo tempo, uma certa época lá, o pessoal orando, cuidando, vigiando, coisa e tal, e se converteu na igreja dele, um dos maiores traficantes e usuários de droga da cidade, lá em Califórnia, nos Estados Unidos. E foi uma festa, foi um tempo glorioso na igreja, foi uma bênção tremenda. E aí, esse rapaz se converteu, se batizou, participou dos cultos, etc. E a vida continuou. Passou 6, 8 meses, esse pastor Francis, estava num supermercado, entrando no supermercado, ele conta no livro, e se fechou com esse rapaz. Isso aí, meu irmão. Mas quando ele olhou o rapaz, ele já sentiu que não tinha muita coisa de irmão, não. Pelos seus vestimentos, pelo seu jeito, pelo seu olhar. E aí, meu irmão? E ele: ô pastor, pois é, não tenho te visto mais na igreja, coisa e tal, assim. Pois é, pastor, faz 3 meses que eu já saí da igreja. 3 meses, mas o que aconteceu? O que houve? O que podemos fazer? Ah, pastor, eu vou te contar então, já que você está me perguntando. Foi uma propaganda enganosa. Como nós ministramos lá, foi uma propaganda enganosa. Tchê, lá na minha comunidade, lá na favela onde eu estou, onde eu comando, quando um chora, todo mundo chora. Quando um se alegra, todo mundo se alegra. Quando um tem uma necessidade, todo mundo tem uma necessidade, todo mundo ajuda. Quando alguém tem fartura, é o prazer dele repartir. E eu entrei nessa igreja, na sua igreja, entrei nessa comunidade, e eu esperava no mínimo isso. E eu vi que isso nós não temos, vocês não tinham lá. O pastor baixou a cabeça, abraçou o rapaz, cumprimentou e foi avaliar a sua vida da comunidade e com Deus. Até que ponto nós estamos sendo igreja? Até que ponto nós estamos sendo igreja? Eu trago hoje para nós, até que ponto nós estamos sendo igreja? Até que ponto nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado aí? São mais de 80 mil oportunidades nessa cidade. Até que ponto nós estamos dispostos a não apenas olhar, a ver, mas a nos compadecer?
Hoje é noite de ceia, talvez seja uma noite de desafio para mim e para você. Talvez você veio com a intenção de receber uma palavra um pouco mais branda, mas eu quero dizer para você, é com temor e tremor que eu falo isso, porque eu me incluo dentro. Antes de eu estar ministrando alguma coisa, eu tenho que passar essa palavra por mim. Até que ponto eu estou sendo igreja? Eu creio numa igreja de pastores, amém? Eu caminho para isso, querido. Mas Claudinei, tu não é nem pastor? Mas eu caminho para isso. Eu caminho para uma igreja de pastores. Eu não caminho para uma igreja de ovelhas. Eu caminho para uma igreja de pastores. Eu fico imaginando aqui, 400, 350 pastores aqui, sendo alimentado aqui pelo pastor, por a pessoa que está aqui. E aí daqui elas saem para suas casas, Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, para os seus serviços e começam lá, aproveitando as oportunidades com os seus recursos, né, com os seus recursos e as suas forças que Deus deu para cada um de nós. Você está entendendo, querido? Essa geração, a nossa geração, é a oportunidade que nós temos. Depois nós não podemos fazer mais nada. Depois que o Senhor nos chamar, não podemos... Hoje a gente foi num evento ali, eu estava observando. A gente nasce através de uma abertura. Até falei, acho que com o Igor, no enterro do pai do Juliano, a gente nasce através de uma abertura da mãe, do ventre da mãe, ou de forma natural, ou por cesariana, que a gente vai através de alguém fechando alguma coisa, né? Estava o Carlinhos fechando ali. E esse período, o que nós estamos fazendo aqui? Eu conquistei isso, aquilo, etc. Minha casa, meu sonho, meu carro, Mas qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não, nessa era que se fala muito em propósito, nesse momento em que se chama muita atenção para chamado, para propósito, e aí nós ficamos adorando o propósito. Passa a ser um ídolo, um sonho, uma perseguição. Nós não, eu tenho que achar meu propósito. Vou ficar 6 meses, 8 meses, 1 ano, não, eu tenho que achar meu propósito. E aí nós vamos perdendo as oportunidades, nós vamos só vendo e perdendo, e Deus quer nos usar tremendamente, quer usar eu e você como instrumento dele aqui nessa terra. E aí nós ficamos atrás de um propósito, atrás de um chamado. Se você quer descobrir teu propósito, todos nós temos. Você quer descobrir seu chamado? Vá para a origem. Vai para a tua origem. Vá para a origem. Abre comigo aí, rapidinho. Agora Deus já bagunçou todo o meu negócio. Gênesis capítulo 2. Mais uns minutinhos só, pastor. Fica na paz, meu irmão. Amém, então, estou na paz aí, pessoal, agora. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2. Nós estamos na era do desempenho, na era de que parece que quanto mais eu faço, eu mais completo sou. Na era da excelência. Na era do talento, do dom. Sabe, antigamente, e esse negócio de excelência, esse negócio, muito de fora veio para nós. E nós acabamos nos assimilando. Nos assimilando a isso. Eu me lembro que antigamente, muito antigamente, eu me lembro que eu era dos cultos que nós chegava aqui, o pastor deve saber disso. Alguém quer ter uma oportunidade aí para trazer uma palavra, cantar um hino, não é, pastor? Hoje nós temos muito na era do desempenho, não, na excelência das coisas, o melhor som, a melhor luz, filmar, cadeiras, ar-condicionado. E talvez nós estamos perdendo a essência.
das coisas que Ele nos chamou, do propósito original dEle para nossas vidas, que está lá em Gênesis. Lê comigo, querido, faz favor, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Chamado e propósito para todos nós aqui, ó. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para quê? Para o cultivar e guardar. Tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim, para quê? No jardim do Éden, para cultivar e para guardar. Esse é o propósito, cultivar e guardar. Esse é o meu chamado, é o teu chamado. É o teu propósito original. Saneia a tua dúvida, a tua perseguição, aquilo que tu estava procurando. O que é cultivar? Cultivar, a palavra original é abade. Abade. É a palavra original. É a mesma palavra de culto. É a mesma palavra que se refere a culto, cultivar. Cultuar a Deus, servir a Deus, tornar-se servo de Deus. Abade significa isso. A raiz da palavra cultivar é abade. Quando, Claudinei? Onde? Sempre. Eu estou trabalhando no Excel, eu estou cultivando a Deus. Eu estou abade, eu estou cultuando a Deus. Eu estou levantando parede aqui como pedreiro, como carpinteiro, como serralheiro. Eu estou cultivando a Deus. Eu estou abade, eu estou cultuando a Deus. Eu estou fazendo minha venda, meu negócio, meu comércio, eu estou abade. Estou cultuando a Deus. Não interessa, eu estou cultuando a Deus. Estou cuidando do meu supermercado, do meu setor, eu estou ali, estou cultuando a Deus. Abade, esse é meu chamado original. Estou cultuando a Deus. É servir a Deus, é cultuar a Deus. Eu estou estudando, estou na fila do banco, estou na fila do posto de gasolina, em qualquer lugar eu estou abade. Esse é o meu chamado, cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Abade, no original, a mesma palavra de cultivar. E guardar, no original a palavra é chamar. Chamar, S-H-A-M-A-R, chamar. E o que significa? Chamar no original, cuidado, vigilância, guardar, proteger. Esse é o nosso propósito. Guardar, proteger, cuidar, servir quem? Todo o planeta. E quem é que está nesse planeta? Você, meu irmão. Você. Esse é o meu outro chamado. Cuidar, proteger, salvar. Esse é o outro chamado. Então você pode sair desse culto com o mínimo isso. Esse é o teu chamado original. Cultuar a Deus, abade. Eu cultuo a Deus. O que eu fazer, eu dirijo, eu estou na sinaleira, onde eu estou cultuando a Deus. E eu também tenho que chamar. Eu tenho que cultuar, eu tenho que guardar, meu irmão, eu tenho que cuidar. A tua vida me interessa, eu preciso ter isso. Eu preciso vigiar, eu preciso te dar segurança. O que você precisa? Qual é o processo que tu está passando? Qual é a dificuldade? Não, eu tenho. É o chamar. É o chamar. É isso que é o nosso propósito. Numa época em que todo mundo, ou muitos estão procurando propósito, chamado, etc. Estou te dando um aqui agora. Volta para o original. Volta para o original. Cultuar a Deus sobre todas as coisas. Todas. E chamar. Eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar se o filhinho dele está doente. Filhinho, filhinha. Filho está doente, né? Eu preciso me preocupar. Por quê? Porque eles são mais importantes do que o Samuel, do que o Gustavo. Não, eles não são mais importantes. Talvez o Samuel e o Gustavo, como meus filhos, eu tenho mais responsabilidade com eles. Eu tenho que ter a mentalidade, não do levita, não do salteador, de um ladrão, não do sacerdote. Eu tenho que ter a mentalidade do samaritano, porque eu tenho que me preocupar. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é a família de Deus. É esse caminho que nós precisamos trilhar, amém? Está comigo? Amém. Estava preocupado, que eu não estava sendo entendido. Eu tenho que me preocupar contigo, homem. Eu tenho.
Isso é um desafio para mim e para você, numa sociedade em que nós saímos daqui e nos envolvemos com tantas outras coisas, mas eu tenho que me preocupar contigo. Por isso que o meu primeiro chamado, o abade, tem que ser muito, 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 muito forte na minha vida e muito intenso na minha vida. A palavra de Deus não se negocia, é inegociável. Eu não posso negociar a palavra de Deus. Se ela diz que é sim, é sim. Se ela diz que é não, é não. Se Deus falar, vai correndo e faça. Vai correndo e faça. Eu li uma frase essa semana num post de uma pastora que disse assim: olha, não obedecer na hora é desobediência. Se Deus falar, obedeça. Se Ele falou, querido, se Ele falou, não te preocupe com mais nada. Se você não vai logo, então nem vai. Mas se Ele falar, atende Ele, por favor. Entenda isso. E como é que eu vou conseguir isso? Se você tiver uma vida de abade, de culto a Deus. Eu estou dando aula, eu estou abade. Estou cultuando a Deus. As oportunidades Deus vai te mostrar. As oportunidades Deus vai te dar. Mas com o que, Claudinei? Com os recursos que você tem. Aqui o recurso samaritano era óleo, e era vinho, e era cavalo, e era o dinheiro para pagar na hospedaria. Alguma coisa você tem. Alguma coisa eu tenho. E eu tenho que dispor isso ao Senhor. Ao meu chamado original. Abade e chamar. Está entendendo o que Jesus está falando? Para quem é isso aqui? Não é mais para o intérprete da lei. Está falando para mim e para você. Para mim e para você, numa noite de ceia. Numa noite de ceia. Então, vamos voltar lá em Lucas para nós encerrar. Capítulo 10, novamente. Vamos voltar ao texto. Então o samaritano disse: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te reembolsar quando eu voltar. E aí Jesus, versículo 36 e 37 diz assim, foi o intérprete da lei: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tudo de igual modo. Sabe o que ele está dizendo para o intérprete da lei? Não adianta tu conhecer a lei de ponta a ponta, de vírgula, de isso, de aquilo. Se tu não fazer alguma coisa, não adianta. Por isso ele diz: vai e procede da mesma forma. Da mesma forma que ouve a tua resposta, intérprete, vai e faz a mesma coisa, porque até hoje tu só estudou, tu só ouviu, você só leu. E Mateus diz que a casa que está na rocha é aquela casa que ouve a palavra de Deus e pratica. Pode vir as tempestades, os ventos, as chuvas, e a casa vai ficar firme. Agora, se eu só ouço a palavra, se eu venho no domingo, me alimento no domingo, e a partir de segunda-feira eu já não consigo mais fazer meu abade, meu culto a Deus. Não consigo fazer mais meu chamar, meu culto para as pessoas, meu cuidado das pessoas, do meu vizinho, da minha família, né, do meu tio, dos meus colegas de serviço. Eu vou chegar no domingo de que forma? Vazio. Vou ter que me alimentar mais um pouquinho. Não, vou lá porque o pastor vai trazer uma palavra, alguém vai trazer uma palavra, eu vou me alimentar. E aí Jesus disse para esse intérprete da lei: vai e faça a mesma coisa. Pare de estudar. Tu já sabe tudo. Essa palavra aqui tem tudo, querido. Pega a tua Bíblia aí, querido. Essa palavra aqui tem tudo que nós precisamos, querido. Tem pouquinha Bíblia aqui na igreja, gente. Vamos erguer as Bíblias aí. Queridos, eu te aconselho, traga a Bíblia para a igreja. Mas eu uso o celular, o tablet, coisa e tal. O celular é bom, o tablet é bom também. Então eu estou usando aqui, o celular é bom. Quer ver como ele é bom? Claudinha, como é que tu descobriu que essas palavras originais significam isso?
Porque eu tenho um aplicativo no meu celular, que se chama Bíblia Strong. Tu clica no aplicativo ali e tu pesquisa o que tu quiser. Paguei em torno de, já faz uns 5 anos, $100 e poucos. É bom, é necessário. Mas eu te aconselho, quando tu vir para a igreja, traga a tua Bíblia. Traga a tua Bíblia. Traga uma caneta. Começa a escrever nela o que Deus fala contigo. O que Deus te mostra. Aquilo que Deus vai te mostrando, por quê? Querido, porque senão nós estamos numa essência daí de fora. Não podemos perder esses princípios. Porque tu abre teu celular, tu está no Wi-Fi, quando o Espírito Santo quer ministrar, entra Golden, não sei de quem, Golden, não sei o quê. A mensagem do fulano, mensagem da mãe, é verdade. É verdade, olha aí, viu? E aí tu acaba se entretendo com coisas e você perde o abade, o culto a Deus. Eu tenho aprendido o Espírito Santo, ele é livre, mas ele tem algumas coisas que ele precisa para nos envolver, nos atingir. E uma das coisas é exatamente isso. Nós estarmos concentrados naquilo que ele quer falar conosco. Não podemos estar aqui, por isso que eu digo, traga a tua Bíblia. E essa Bíblia tem tudo, a palavra de Deus tem tudo. E ele está dizendo aqui, vai e faça, da mesma forma. Vai e faça da mesma forma, do mesmo jeito, do mesmo modo. Amém, queridos? Com qual desses personagens você se identifica? Com qual desses personagens, quero fazer uma pergunta para você. Com qual desses personagens você mais se identifica? O ladrão que pensa só em si, que tem só o olhar em eu, o importante é eu. É eu me realizar, eu conquistar, eu ter o prazer, o importante é eu. Eu estou na sinaleira, quando eu vejo alguém pegar do carro, joga uma latinha, joga um papel de bala, aquele cara está com a mentalidade qual... O importante é meu carro está limpo, é meu. O mundo que se suja, a cidade que fique suja, o importante é eu. Mentalidade do quê? Do eu. Qual é? Do levita? Do levita que você só pensa na sua tribo, no seu ministério, na sua turma. Naqueles que estão caminhando comigo. Não, esse não está caminhando comigo. Esse deixa outro cuidar, deixa outro andar, deixa outro. Com quem que nós podemos nos identificar aqui? Com o ladrão, com o levita ou com o sacerdote? Que ele, não, eu tenho que cumprir minha agenda, a minha missão, meu ofício, o meu ritual. Afinal de contas, eu tenho que fazer andar, a máquina andar, é o meu ofício, eu estou aqui, eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer a minha casa andar, eu tenho que fazer... Com quem você se identifica nessa parábola de Jesus? Com quem eu me identifico? O samaritano? Deixa eu te dizer uma coisa antes que sair, outro amém. Não que eu queira jogar um balde de água fria em você, mas é uma ilusão minha dizer que nós vamos sair dessa porta e nós vamos sair todos samaritanos. É uma ilusão, um sonho dizer, nós vamos sair daqui, vamos ser todos samaritanos. A partir de amanhã eu vou dar uma ordem para o meu coração. A partir de amanhã vou dar uma ordem para o meu coração. Ame o teu inimigo, coração. Cuide daqueles que estão caídos. Ande com aqueles que estão necessitados. Vou dar uma ordem para a minha vida, vou dizer, ande. Se importe com as pessoas. É ilusão eu dizer isso para você. Por quê? Porque Jesus botou uma palavrinha nessa parábola aqui para mexer comigo e com você. Botou uma palavrinha nessa parábola, porque Jesus disse que o samaritano, vendo, ele compadeceu-se. Teve compaixão.
Todos viram, mas ele teve compaixão, ele compadeceu-se. E isso, querido, não é automático. Isso não é tu virar uma chave, agora eu vou ter compaixão das pessoas, agora eu vou ter compaixão disso, porque eu ouvi uma palavra que Deus ministrou. Isso não é automático. Por quê? Porque é de dentro para fora. Isso não é meus atos. Isso, se você não ter o teu chamado principal, que é cultuar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Se você cultuar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua energia, com todos os teus recursos, tu vai desejar alguma coisa do teu próximo? Tu vai querer roubar teu próximo? Tu vai querer o mal do teu próximo? Tu vai desejar o carro, a casa, qualquer coisa do teu próximo? Não. Então, se você não estiver muito ciente desse teu chamado, que é cultuar a Deus, abade, 24 horas por dia. Abade, eu não perco tempo. Abade, eu preciso cultuar a Deus em todos os momentos da minha vida. Eu estou cuidando da tesouraria, abade, eu tenho que fazer isso como eu estou fazendo para Deus. Eu estou cuidando o templo aqui, passando pano, abade. Com excelência para Deus. Isso não é automático, é de dentro para fora. Sabe por quê, querido? Sabe com quem mais nós nos parecemos aqui, nessa história? Eu e você, nós nos parecemos com esse homem que está caído. É com esse homem que nós nos somos semelhantes, parecemos com ele, com um homem que está caído, semi-morto. É com esse mesmo. Que a palavra de Deus diz que nós éramos semi-mortos aonde? Nos nossos pecados e delitos. Nós éramos semi-mortos nas nossas debilidades. Querido, nós éramos semi-mortos. E aí, nós estávamos na beira do caminho. Nós estávamos na sarjeta, na lama, na imundícia do pecado. Nós estávamos totalmente perdidos. Nós estávamos semi-mortos, querido. E aí, o que aconteceu? Veio os levitas. E aí nós entramos num grupo, entramos numa equipe, entramos num mover, entramos, agora vai dar certo. Agora eu estou aqui. Agora eu faço parte de um time. Agora eu estou aqui. Não, esse aqui é meu interesse. É interessante, é com isso que eu vou batalhar. E aí, esse é o meu propósito. Achei meu chamado, eu estou numa equipe. E passa dia, vai dia, você fica desiludido e tu vê que aquilo ali não te completa. Não é isso que te completa uma equipe. Aí não, mas agora vem a lei, vem o sacerdote. E a lei diz assim, participa dos eventos da igreja, participa dos cultos, traz teu dízimo, tua oferta, vá para os encontros, trabalha no encontro, e daí você vai e faz coisa. E aí você nota e vê que isso também não te completa. Aí vem o bom samaritano. O bom samaritano vem e vê tu caído, semi-morto nos pecados, naquilo que transgride todas as coisas e princípios que ele disse, e vem e te pega no colo, te trata tuas feridas. Vem o bom samaritano e diz assim, não, eu vou te curar. O bom samaritano vai dizer, eu vou te libertar. Mais do que isso, eu vou te dar uma vida de alegria, um vinho novo para ti. Vem o Yeshua, se você não entendeu, o bom samaritano, ele vem até ti e diz, olha, não, eu vou te cuidar, vou te pegar no colo, e vou te levar para um lugar, que é uma hospedaria, que precisa ser esse lugar, essa hospedaria, que precisa ser esse lugar, eu vou te levar lá. Talvez ele fez isso contigo, ele fez isso comigo há mais de 20 anos atrás. Eu vou te cuidar, vou pegar de onde tu estava e vou te levar para uma hospedaria. E ali eu vou pagar o preço de 2 denários? Não, eu pagar o preço de cruz, de sangue derramado. Você está entendendo, querido? Vou pagar o preço já foi pago, como diz. É sangue derramado, é vida. Ali ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Na cruz, ele levou o bom samaritano.
Se nós não entender isso, que é o único que nos cura, que nos renova, que nos trata, é Ele. Ele diz, olha, eu vou te tratar. Só que no final ele diz mais uma coisa, ele faz uma promessa, para mim e para você. Qual é a promessa? Eu vou voltar. Aleluia! Eu vou voltar, diz ele. Vou te deixar na hospedaria aqui, você é tratado, e depois você vai e faça o mesmo com o que as pessoas estão fazendo por você, porque eu vou voltar. Ele disse que vai voltar, querido. E ele disse, ó, não se demora e eu voltarei. Então ele está batendo as portas para voltar. E eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter essa consciência de evangelho, de igreja, que ele me trouxe para esse lugar, para me tratar, para me cuidar, e pagou o preço e disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. A palavra dele diz, olha, eu não deixarei órfãos. Eu jamais deixarei você sozinho. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida, até o final dos séculos. Ah, querido, eu vou voltar. Sabe, querido, a pergunta desse intérprete da lei, qual foi? Senhor, mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E a resposta estava onde? Na própria pergunta. A resposta está na própria pergunta. É a mesma coisa você perguntar para mim, Claudinei, o que eu posso fazer para herdar, ser teu herdeiro? E eu vou dizer para você, nada. Absolutamente nada, você não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa sou eu. Te adotar como filho, fazer um testamento, mas você não pode fazer nada. E a pergunta do intérprete ali é, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? João, capítulo 1, versículo 12. A todos, coloca para mim aqui, a todos. João capítulo 1, versículo 12. A todos, não foi para alguns, a todos. Contudo, a todos, aos que o receberam, aos que receberam Jesus como Senhor e como Salvador, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. A todos. A todos. Ah, como que eu vou herdar a vida eterna? Sendo filho. Sendo filho. Sendo filha. E o que eu preciso para ser filho e filha? Começar aceitando Ele como Senhor e como Salvador, único e suficiente. Esse é o caminho, esse é o processo. Essa é a trajetória de nossas vidas. E eu quero te perguntar, nessa noite, quem quer aceitar o bom samaritano? Porque ele está aqui. Ele está fluindo nesse lugar. Se você não está sentindo, eu estou. Quem que quer esse bom samaritano? Quem quer aceitar esse bom samaritano como Senhor, como Salvador, único e suficiente? Vai herdar a vida eterna. Vai herdar. Você tem convicção da vida eterna? Você tem convicção da vida eterna? Eu te dou essa oportunidade. Sem música, sem som, sem ficar de pé. Porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, e muito menos por emoção. Eu quero que você levante a mão para o alto e diz, olha, eu quero esse bom samaritano na minha vida. Eu quero esse bom samaritano na minha vida. Esse que pagou o preço já por minha vida. Eu entendi, Claudinei, eu entendi. E eu quero. Tem alguém que deseja? Amém. Glória a Deus. Mais alguém?
Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Amém, aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Eita, oh, aleluia, glória a Deus. Ah, convicção, querido, convicção. Que nós temos o bom samaritano conosco.